Olá pessoal, meu nome é Douglas Somon, bem-vindo a mais um webinar da série Descobrindo Office. Hoje nós vamos conversar sobre como a gente pode aumentar nossa produtividade pessoal e corporativamente falando, utilizando o Microsoft Flow integrado com várias coisas do nosso dia a dia, tá ok? Bom, então eu vou explicar para vocês um pouquinho de como que vai ser a nossa agenda. A nossa agenda ela é bem simples e prática, tá? Eu vou fazer uma apresentação básica de quem eu sou, só para vocês me conhecerem um pouquinho melhor, terem meus contatos também. A gente vai conhecer um pouquinho do Microsoft Flow, para que ele serve, como que ele foi criado, com base no que e para onde que ele vai, o que a gente pode fazer com ele. Como que a gente pode automatizar algumas tarefas do nosso dia a dia para ser mais produtivo. Isso vai ser o foco da nossa conversa aqui, tá? Eu vou dar alguns comentários adicionais sobre isso e depois a gente vai abrir para as perguntas. Se vocês tiverem algumas perguntas, podem ir mandando, a gente vai conversando sobre isso, tá ok? Bom, então vamos lá. Quem sou eu? Como eu falei para vocês, meu nome é Douglas Somon, eu sou MVP em Office Servers and Services. É uma categoria focada em aplicativos Office, Office 365 e plataformas relacionadas, inclusive o Flow. Tá, eu tenho mais de 10 anos de experiência com soluções Microsoft, então trabalhando nessa integração, em construir soluções integradas, e por isso vocês vão ver que o Microsoft Flow é extremamente importante, como que a gente pode integrar várias soluções Microsoft e não Microsoft juntas. E eu também sou Community Manager, parte do time de Advisors do Flow, do Microsoft Flow, lá da Corp, lá da Microsoft. Então o que acontece? Eu dou feedback lá para o time de produto, falando para eles melhorias. Então, o que vocês tiverem de ideias, de questionamentos, vamos conversar para a gente poder passar para eles como feedback, tá? Aí está meu LinkedIn, meu canal no YouTube e meu site também, onde vocês podem acessar conteúdos que eu tenho postado sobre Flow e sobre outras plataformas da Microsoft e não Microsoft também, tá? Então, chega de papo, vamos lá. Então, vamos conhecer o Microsoft Flow. O que é o Microsoft Flow? O Microsoft Flow ele é uma plataforma de criação de fluxos. Então a gente pode automatizar, a gente pode criar fluxos lógicos integrando diversas plataformas. Esse é um dos pontos principais do Microsoft Flow. A gente pode integrar várias plataformas Microsoft e não Microsoft em um único ambiente, sem precisar necessariamente, claro que a gente pode, mas não necessariamente precisando de desenvolvimento de código, o que é muito bom, porque a gente como um power user, a gente tem o poder de criar fluxos lógicos robustos, complexos e também simples, onde a gente possa integrar o nosso dia a dia, possa integrar partes do nosso trabalho para que isso seja mais produtivo, tá? Ele trabalha basicamente com conectores, triggers e ações. Isso é muito importante de vocês terem em mente, tá? Os conectores eles servem para a gente integrar plataformas. Como que eu conecto o Flow ao meu Outlook? Como que eu integro o meu Flow ao meu Twitter? Como que eu integro o meu Flow ao meu SAP, ao meu Dynamics, ao meu SharePoint? E isso vai a partir dos conectores, tá? A gente, como desenvolvedor, precisa desenvolver códigos para poder fazer essa integração, essas conexões. Aqui no Flow a gente não precisa, tá? Esse é um dos pontos importantes também que vocês vão ver. As triggers, o que elas são? As triggers, elas basicamente são... Todo fluxo ele precisa ter um início, ele precisa ter um start. Como que ele começa? Então a gente tem várias triggers disponíveis onde a gente consegue chamar o nosso fluxo e falar a partir desse momento execute, a partir desse momento comece a fazer determinada ação, tá? E as ações, que é o quê? Se eu tenho conectores, eu tenho triggers, eu preciso das ações, eu preciso que meu Flow faça coisas por mim, tá? Automatize coisas por mim. Legal? Então eu vou falar um pouquinho mais sobre esses três conceitos mais para frente na prática, mas para vocês terem em mente, ele trabalha basicamente em cima disso. Um ponto importante também de falar, integra plataformas Microsoft e não Microsoft, como eu falei para vocês. Então, o que é legal disso? A gente consegue criar fluxos dentro do Flow, onde a gente integre o Twitter, por exemplo, que é não Microsoft, é uma plataforma separada, com o Outlook, que é uma plataforma Microsoft, com o SharePoint, que é uma plataforma Microsoft, com o SAP, que não é Microsoft, com o Wunderlist, que não é Microsoft, com o Google Sheets, que não é Microsoft. Então, a gente pode integrar todas essas plataformas Microsoft e não Microsoft num lugar só, tá? E ele pode ser usado com Office 365 ou uma conta Live. Esse é um ponto legal também. Eu vou mostrar para vocês como fazer usando uma conta Live. Por quê? Porque a ideia é automatizar
a minha produtividade diária, a tarefas que eu tenho, estudos meus, controles financeiros, por exemplo. Então a gente pode usar uma conta live, vocês vão ver que vocês podem usar uma conta live tranquilamente. Tá? O Office 365 ele te dá mais plataformas, ele te dá mais recursos premium, mais integrações, mas você pode fazer isso com uma conta live, ou seja, uma conta pessoal. Não preciso necessariamente ter uma conta profissional. E aí, a partir desse webinar aqui, você já vai conseguir sair criando, porque você vai ter uma conta live, cria e usa, tá? Funcionalmente, tranquilo. Licenciamento por usuário, e eu vou mostrar um pouquinho de como funciona a precificação, como que funciona todo esse controle, tá? E a gente pode ter fluxos pessoais ou por time, como eu falei para vocês. Então a gente pode compartilhar um fluxo para que várias pessoas trabalhem nele, aí seria um fluxo de time, ou eu posso ter um fluxo pessoal, só eu controlo. Legal? Bom, como eu falei para vocês, o Microsoft Flow trabalha em cima de conectores. Hoje a gente tem mais de 180 conectores. Eu estou falando por enquanto, eu coloquei mais 180 porque a Microsoft tem trabalhado muito forte em integrar, em disponibilizar conectores, disponibilizar ações e triggers dentro do Microsoft Flow. Então, semanalmente sai coisa nova. Então, de repente, daqui a uma semana esse webinar já vai estar defasado desses 180 aí, tá? Então, por isso que eu coloquei 180, mas aí eu vou mostrar para vocês no site do Microsoft Flow todos esses conectores, mas aí para vocês terem uma ideia, na tela vocês já conseguem ver que a gente tem conectores Microsoft, por exemplo, o Office 365 Outlook, o OneDrive for Business, Excel Online, SharePoint, mas a gente tem não Microsoft também, o Twitter, RSS e por aí vai. Legal? Bom, qual que é a nossa ideia aqui nesse webinar? Para a gente poder sair do PowerPoint e ir para a prática. A gente vai fazer a automatização de alguns controles simples, mas dentro do Flow a gente pode fazer do simples ao complexo, vai da sua criatividade, vai do seu esforço de correr atrás disso, tá? A ideia desse webinar é mostrar para vocês um caminho, e esse caminho é onde vocês vão traçar depois, legal? Então vocês podem fazer a automatização de controles para vocês, simples e complexos também. A ideia é dar um caminho das pedras aqui para vocês, tá? Então, como que a gente pode melhorar a nossa produtividade? A gente pode criar alertas pessoais, foco no que realmente importa. Ou seja, a nossa demonstração aqui, a demonstração que eu vou fazer para vocês é como que a gente pode organizar o nosso estudo. Por exemplo, eu quero estudar mais sobre o Microsoft Flow e eu tenho que adequar isso ao meu dia a dia de trabalho, ao meu dia a dia de estudos. Como que eu faço isso? Então eu posso criar controles para que o meu Flow, o Flow mesmo, possa controlar isso para mim, possa gerenciar isso para mim, possa automatizar algumas coisas para mim, para que eu simplesmente foque no que é necessário, no que realmente importa, tá? Posso acompanhar novidades e redes sociais de forma da maior produtividade. A gente sabe o quanto o celular diariamente nos distrai, tira nosso foco. A gente vai ver uma coisa que de repente é de estudo, vou estudar sobre o Microsoft Flow, entro no Twitter, nossa, mas já comecei a ver outras coisas, já me perdi. Legal? Então, como que a gente pode fazer com que o Flow automatize alguns desses controles para que a gente acompanhe as redes sociais, os vídeos que estão sendo postados, que são do nosso conteúdo que agrada a gente, tweets que são feitos, posts em Facebook que são feitos, e a gente possa organizar isso de uma forma a dar produtividade para a gente. Como que a gente pode fazer isso? Então, a gente vai ver isso também nesse webinar. Legal? O legal também é que o Flow ele disponibiliza um aplicativo mobile, onde a gente consegue acompanhar a execução dos fluxos, o que está acontecendo, notificação, como está sendo usado, o que está acontecendo. Inclusive eu posso criar fluxos pelo aplicativo mobile. Eu vou compartilhar a tela do meu celular também aqui no webinar, para vocês poderem ver o quão legal é a gente rodar fluxos direto do celular e como a gente pode ter produtividade com isso também. Legal? E aí a questão da integração entre o corporativo e o pessoal que eu falei para vocês. É como que a gente pode trabalhar para que o nosso dia a dia corporativo e o nosso dia a dia pessoal possam se integrar, possam trabalhar juntos e a gente possa usar da melhor forma possível. Legal? Então vamos sair do PowerPoint. A ideia era só dar uma introduçãozinha básica e agora a gente vai lá para o site do Flow, a gente vai começar a criar algumas coisas lá dentro. Eu vou mostrar para vocês passo a passo lá dentro do Flow como que funciona. E vocês, enquanto esse webinar está acontecendo, vocês podem ir criando sem problemas. Legal? Bom, então vamos lá. Vou sair aqui do PowerPoint. Então, o que acontece? Vou entrar aqui no site. Vocês podem entrar em flow.com
flow.microsoft.com, tá? Esse é o site do Microsoft Flow. Como eu já estou logado na minha conta Live, ele já vai abrir para mim logado. Se você não tiver logado ainda, basta clicar em entrar e você já vai ser redirecionado. Você não precisa se cadastrar, não precisa fazer nada. A não ser que você não tenha uma conta Live, tá? O que é conta Live que eu estou falando para vocês? @Outlook, @Live, @Hotmail, tá? É isso. Tendo uma conta dessa, você já tem o Flow. Como que eu sei se eu tenho Flow ou não? Ó, tá vendo? Eu estou aqui dentro do meu Outlook. Legal? É só eu clicar aqui no menuzinho, no canto superior esquerdo, e vai ter o Flow aqui no canto, tá? Simples e prático, já vai aparecer aí para vocês. Tá? Então, entrando aqui no Flow, a gente tem basicamente o mote do Flow, que é trabalhe menos, faça mais. Esse é o mote dele, é como que a gente pode ser produtivo, legal? Então, o que vai acontecer? A gente pode ter alguns vídeos aqui, a gente tem alguns modelos. O mais importante vamos aqui, cada menuzinho aqui de cima para vocês verem. Então, meus fluxos, o que é isso? Eu vou entrar nele depois, mas basicamente no menu de meus fluxos, a gente consegue acessar todos os fluxos que você tem. Como que você cria, ali é onde você cria, ali é onde você edita, ali é onde você acompanha os fluxos que já existem, tá? Aprovações, o que é esse menu? Dentro do Flow a gente pode criar aprovações. Para o pessoal talvez não seja tão interessante, mas para o corporativo eu posso criar solicitações de reembolso e eu ter uma aprovação, e aqui é onde ele vai organizar todas as aprovações que eu tenho que fazer. Legal? Modelos, esse item eu vou entrar aqui para vocês poderem ver o quão interessante ele é. O modelos basicamente é o que? Uma galeria que a Microsoft criou, onde tem inúmeros mesmo, vocês vão ver, modelos já prontos de Flow, integrando várias plataformas. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos entrar na abinha em destaque aqui, só para vocês terem uma ideia do que é. Obtenha relatórios meteorológicos diários entregues em seu e-mail. O que é isso? Ele vai criar um Flow que vai ter uma trigger chamada Schedule, ou agendar, em português, onde diariamente ele vai consultar o MSN Weather, que é um site da Microsoft que tem a previsão meteorológica, vai pegar essa previsão da cidade que a gente configurar e vai mandar uma notificação para mim. Posso criar esse fluxo aqui? Posso, a gente vai criar ali alguns exemplos depois, eu vou mostrar para vocês como criar. Não preciso desenvolver, não preciso pensar, eu só preciso achar um modelo que seja interessante para mim. Posso adaptar algum modelo já existente? Pode, eu vou mostrar para vocês um que eu já adaptei, eu já deixei pronto para mostrar para vocês na demo, tá? Mas eu posso adaptar outros? Pode, você pode simplesmente clicar em qualquer um desses aqui, eu posso pesquisar aqui, então, por exemplo, vamos em produtividade, vamos ver o que tem em produtividade. Ele vai me trazer modelos, por exemplo, vamos ver um exemplo interessante aqui. Quando o item foi criado numa lista SharePoint, envie para aprovação. Quando novos cartões do Trello forem criados, manda para uma tabela no Excel. Estou integrando itens que não tem nada a ver, que são plataformas diferentes, mas tudo no mesmo lugar, tudo unificado. Legal? Pegar os clientes potenciais do Dynamics e jogar numa tabela do Excel. Então eu tenho vários modelos que não necessariamente são Microsoft, tá? Então, por exemplo, sincronize arquivos modificados entre o OneDrive e o Dropbox. Não preciso ficar arrastando e puxando arquivo, não preciso ficar criando uma solução de integração, pensar em como fazer a autenticação, como não fazer, a segurança, o risco disso, processamento, nada. Eu simplesmente seleciono o modelo aqui, ele vai trabalhar com os conectores, lembra que eu falei para vocês? Conectores. Então eu tenho um conector do OneDrive, um conector do Dropbox, eu vou entrar com as minhas contas em cada um deles e ele vai fazer as ações para mim. Legal? Então aqui vale a pena vocês procurarem modelos depois, a gente vai criar alguns arquivos aqui, alguns fluxos aqui usando modelos também para mostrar para vocês, tá? Depois dos modelos, a gente vai entrar aqui em conectores. Aqui é onde tem aqueles mais 180 que eu falei para vocês, tá? A gente tem toda a listagem de conectores aqui e se eu clicar em qualquer um deles, eu tenho quais as ações deles, quais os triggers relacionados a esses conectores, tá? Então só para vocês terem ideia, ó. Então eu tenho o conector do LinkedIn, do Instagram, MySQL, Metatask, Mailchimp e por aí vai. Eu tenho conectores de tudo, Slack, Microsoft Teams, SurveyMonkey e por aí vai, User Voice. A gente tem
vários conectores. Posso criar um conector? Pode, tá? Você pode desenvolver conectores, você pode desenvolver triggers, você pode desenvolver ações também, usando .NET, tá? Mas aqui a gente já tem uma série delas. Legal? Bom, então, agora que a gente já viu isso aí, a gente vai ver agora os fluxos que eu já deixei criados e pensar um pouquinho no cenário aqui do nosso webinar, tá? O que a gente vai mostrar, o que a gente vai usar e como que a gente vai trabalhar dentro do nosso webinar. Legal? Então, eu tenho 3 modelos de fluxo que eu já deixei criados, tá? Porque a gente não teria tempo de criar outros e já ter alguns modelos prontos, então eu já deixei alguns prontos, principalmente pela questão de conteúdo. E a gente vai trabalhar o seguinte, o cenário é como que eu posso organizar o conteúdo que eu tenho de estudo no Microsoft Flow. A partir daqui, acabou o webinar, eu quero começar a estudar Microsoft Flow. Como que eu posso organizar conteúdos de Microsoft Flow que estão espalhados na internet para que eu possa ter um lugar único só para poder acompanhar os estudos sem ter que ficar entrando em um monte de página, procurando por vídeos, procurando por tweets, procurando por posts no Facebook relacionados ao assunto que eu quero e centralizar isso tudo num lugar só. Então sempre que acontecer alguma coisa, essa informação é salva numa base centralizada e eu posso consultar ali diariamente, semanalmente, quando eu tiver um tempo para estudar. Legal? Posso transferir isso para outros cenários? Pode. Isso aqui é só um exemplo, só um cenário de teste, um cenário de exemplo para vocês. Tá legal? Bom, então eu tenho 3 fluxos. Eu vou mostrar primeiro os 3 fluxos, explicar cada um deles, rodar eles para vocês poderem ver como funciona e depois a gente vai criar alguns outros modelos de fluxo aqui dentro, tá bom? Bom, então o primeiro dos fluxos é vídeos no YouTube sobre Microsoft Flow. O que é isso? Aqui, basicamente, eu consigo, sempre que um novo vídeo for postado no YouTube, com alguma informação que eu der pro Flow, então o Flow vai falar assim para mim, legal, você quer saber quando um vídeo for postado, mas qual que é a palavra-chave para eu poder saber que é um vídeo que te interessa? Então ele vai pedir essa informação para mim. Essa é a visualização de um fluxo sendo editado. Quando ele é criado, ele é da mesma forma, só que ele começa em branco, tá? Eu vou criar um depois para vocês poderem ver. Aqui funciona a parte de conectores, como eu falei para vocês. Então antes de explicar o funcionamento, vou explicar cada um dos pontos. Aqui vocês podem ver que a gente tem 2 conectores. A gente tem um conector do YouTube, o legal é que ele é bem intuitivo, tá? Então vocês vão ver sempre as caixinhas, os nomes dos conectores, os ícones, eles são bem ligados aos logotipos dos produtos para que seja fácil da gente identificar. E aí o que acontece? Um fluxo ele sempre vai começar de cima para baixo, tá? Ele sempre vai ser sequencial. Por mais que você tenha algumas ações aqui que eu vou mostrar para vocês, são ações que eles rodam em paralelo, mas ele é sempre sequencial, ele sempre vai de cima para baixo. Legal? Primeiro ponto de um fluxo dentro do Microsoft Flow. A gente precisa de uma trigger. A gente precisa de um item que vai ser quando acontecer determinada coisa, o meu fluxo começa. Posso criar um fluxo que vai ser startado por uma outra aplicação externa? Posso. Vou mostrar também para vocês como fazer isso. Tranquilo, dá para fazer também. Mas também posso fazer com que seja startado manualmente? Posso. Posso fazer com que rode a cada X horas do dia, em determinados horários? Posso também. Então eu vou mostrar para vocês todas essas variações que a gente tem para criar. Mas pensem que sempre começa com uma trigger, sempre começa com um gatilho. Legal? O gatilho desse flow aqui que eu criei para vocês de exemplo é quando um novo vídeo for postado e ele bater com uma palavra-chave que eu digitei. Então eu coloquei aqui Microsoft Flow. Posso colocar várias palavras-chave? Pode. Só colocar vírgula, ele vai identificar. E o que vai acontecer? Ele vai trabalhar para que sempre que um vídeo for postado no YouTube com essas palavras-chave, ele vai me trazer esse vídeo. Ele vai me trazer as informações desse vídeo, tá? Não preciso pensar em como criar a conexão com o YouTube. Ele vai me pedir aqui, ó, você quer conectar? Qual que é o login, tá? Então se você clicar com os 3 pontinhos aqui, ó, você vai ver que ele tem uma conexão. Ele está conectado com um Gmail meu. Por quê? Ele precisa de uma conta do Gmail para poder ir lá no YouTube e consultar esses vídeos. E ele vai executar com essa conexão. Então, lembrem o que eu falei para vocês, a gente tem conectores, a gente trabalha com conectores. E esses conectores,
a gente não precisa saber como eles são desenvolvidos, como eles são feitos. Eles estão prontos, a gente só precisa usar e logar com as contas para serem usadas. Então o que vai acontecer? O Flow vai usar, ele vai trabalhar em nome de essa minha conta do Gmail aqui para poder buscar os vídeos, tá? Sempre que eu trabalho com conectores e com uma ação, eu posso criar outras ações. Então, aqui nesse fluxo, eu tenho uma ação chamada inserir linha em um Excel, tá? Isso também tem uma conexão com o meu Excel que está em algum lugar. Nesse exemplo aqui que eu vou mostrar para vocês, eu criei um Excel dentro do meu OneDrive. Eu vou mostrar para vocês onde que está ali, mas eu criei um arquivo Excel dentro do meu OneDrive que vai ser a base centralizadora de todo esse conteúdo sobre Microsoft Flow que eu falei para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês como criar, porque tem alguns macetes quando a gente trabalha com Excel online, mas é simples porque eu posso ter dentro do meu OneDrive, simples, gratuito, coloco meu arquivinho Excel lá, começo a armazenar informações lá dentro. Centralizo uma base de estudos para que eu consiga estudar de forma centralizada. O que vai acontecer nesse exemplo aqui? Quando um vídeo for postado com essas palavras-chave aqui, Microsoft Flow, ele vai pegar esse vídeo, vai salvar numa tabelinha minha no Excel, numa planilha minha no Excel, e aí o que vai acontecer? Sempre vai acontecer isso. Cheguei no meu final de semana, vou estudar para o Microsoft Flow. Eu vou lá, dou uma pesquisada em quais vídeos foram postados que são interessantes para mim, e assisto, tá? Não vou precisar ficar pesquisando, não vou precisar fazer nada. Ele já está centralizado para mim num único arquivo. Legal? Essa é a ideia desse cenário de produtividade aqui, tá? Então, o que acontece? Eu vou mostrar aqui para vocês outras ações. Então, quando a gente está criando um fluxo, essas são as coisas que a gente pode fazer, essas são as etapas que a gente pode fazer dentro de um fluxo. Adicionar uma ação, adicionar uma condição, adicionar um caso de opção. O que é isso aqui? É um switch. Se for isso, faça isso. Se for isso, faça isso. Se for isso, faça isso. Sem precisar ficar fazendo um monte de if else, tá? E vocês estão vendo, é tudo Power User. Eu não estou precisando fazer nada de código ainda. Dá para fazer código aqui dentro? Algumas coisas, não é código necessariamente, mas algumas formatações você consegue fazer e você às vezes até precisa, tá? Mas é tudo Power User. Eu estou, por enquanto, só criando, clicando e arrastando. Não tem nada demais. Aplicar a cada e adicionar uma opção fazer até, os dois são laços de repetição. Então ele vai acontecer por determinado período, enquanto uma condição for satisfeita, tá? E aí eu tenho aqui também adicionar ramificação paralela, ou seja, eu posso criar um fluxo que vai fazer várias coisas. Por exemplo, um exemplo prático bem interessante que vocês podem usar no dia a dia, mesmo até para vender isso como serviço. Tem um fluxo, eu tenho uma planilha Excel, onde sempre que eu cadastrar um item numa tabelinha, então eu vou colocar lá título do post, data que vai ter que ser postada, conteúdo do post, link e pronto. Quando eu cadastrar, eu posso fazer um flow aqui que vai pegar essa linha do post e vai postar na minha página do Facebook, vai postar no meu Twitter, vai postar no meu LinkedIn e vai postar no meu Instagram. Legal? Simples, prático. A gente consegue fazer isso de forma bem tranquila e isso vai dar produtividade para a gente. Por quê? Eu estou fazendo não só, eu cadastro no Excel e ele vai replicar para todas as redes sociais sem eu precisar ficar criando código de integração nem nada. Ele simplesmente vai executar. Tá bom? Bom, então, e aí seria uma opção ramificada, porque entra, a trigger vai ser quando um item for cadastrado no Excel ou quando a data da postagem for igual a hoje. Aí ele executa, ele executando, eu faço a ramificação para ele executar a mesma ação para Facebook, Twitter, Instagram e LinkedIn, por exemplo. Estou dando exemplo de algumas redes sociais, tá? Isso são alguns exemplos que vocês podem fazer, tá? Quando a gente adiciona uma ação, ele vai trazer para a gente a primeira coisa, são os conectores, tá? Então vocês vão ver, eu só cliquei, tá? Não estou fazendo nada de código, vocês estão vendo, é bem simples. Ele vai me trazer todos aqueles mais 180 conectores e todas as ações disponíveis para esses conectores, tá? O que é o mais legal aqui? Por exemplo, eu quero que quando esse vídeo for postado no YouTube e que eu achar esse vídeo, ele me mande uma notificação para o celular. Então eu tenho um conector aqui que chama Notifications e ele tem uma ação Send me a Mobile Notification. O que é isso? Ele vai me mandar uma mensagem no celular que está configurado no meu Flow. Tá? Eu tenho o aplicativo do Flow no meu celular, ele vai me mandar uma notificação através desse aplicativo.
Viu? Simples, eu só selecionei aqui um conector. Então a gente pode procurar por outros conectores. Por exemplo, vou procurar o conector do Facebook aqui só para vocês verem. Então, ó, eu tenho aqui algumas ações do meu conector do Facebook. Obter feed da minha linha do tempo, postar na página, postar na minha linha do tempo. Então, quando um vídeo for postado com Microsoft Flow, vai lá na minha página, que é conteúdos de Microsoft Flow, e posta esse vídeo lá. Viu? Eu fiz uma integração entre YouTube e Facebook sem precisar de código, sem precisar com alguns cliques. Isso em coisa de 5, 10 minutos você consegue criar um fluxo altamente produtivo, altamente complexo, aliás, altamente simples, mas robusto e que entrega muito resultado, tá? Então, isso são só alguns exemplos, tá? Como eu falei para vocês aqui, a ideia é mostrar o caminho das pedras. Eu não tenho tempo aqui para ficar fazendo tudo, eu gostaria, e na verdade a gente precisaria de muito tempo para mostrar tudo que a gente tem, tá? Disponível hoje para fazer. Bom, então o que vai acontecer nesse fluxo aqui? Então eu vou mostrar para vocês lá no OneDrive agora o que eu fiz para poder trabalhar, porque os 3 fluxos vão salvar no mesmo lugar. Eu estou tentando centralizar uma base de conhecimento sobre Microsoft Flow para eu estudar semanalmente, tá? Essa é a ideia dessa demo aqui. Então a gente tem aqui documentos, eu tenho uma pastinha chamada documentos lá dentro do meu OneDrive, vocês estão vendo? Estou dentro do meu OneDrive pessoal. E aí eu criei um Excel aqui. Como que eu crio um Excel? Novo, pasta de trabalho do Excel, simples. E eu tenho uma planilha aqui chamada conteúdo relacionado ao Microsoft Flow. Eu vou abrir ela aqui para mostrar para vocês. Ela já tem conteúdo, tá? Então, vocês vão ver aqui já com conteúdo. Eu já deixei os fluxos rodando há alguns dias, justamente para vocês poderem já ver com conteúdo, porque os itens que a gente vai ver aqui, talvez enquanto estivesse acontecendo, a gente não conseguiria ver resultado, tá? Então ele vai abrir aqui o meu Excel online. Tá vendo? Estou trabalhando tudo online ainda. Posso abrir no meu Excel local? Posso também, não tem problema. Posso trabalhar esse arquivo ele sendo um arquivo que está hospedado na minha máquina? Pode também. Tá? O Flow ele tem como recuperar informações do seu computador também. Tá? Claro que se você estiver trabalhando e quiser compartilhar esse fluxo com mais pessoas, aí você vai ter que pensar numa estrutura um pouquinho melhor, tá? Mas ele é simples assim. Então o que vai acontecer? Enquanto eu abro o meu Excel aqui, então como eu falei para vocês, eu basicamente dentro do meu OneDrive criei um arquivo Excel para poder armazenar todas as informações. Aqui uma dica bem crucial para vocês trabalharem no Excel de vocês, tá? Deu uma travadinha aqui. Uma dica bem importante para vocês trabalharem quando vocês forem recuperar informações ou salvar informações dentro do Excel. Eu já trouxe aqui, ó, tem bastante conteúdo inclusive já. O Flow, quando ele vai trabalhar no Excel, por exemplo, o Excel vocês têm colunas e linhas meio que infinitas. Não infinitas, né? Mas é muito conteúdo. Se ele fosse processar todas essas informações que estão vazias, porque aqui ó, a gente está usando 1, 2, 3, 4, 5 colunas e deve estar usando, estourando por enquanto, ó, a gente está usando, até que está usando um tanto bom, mas a gente não está usando 1000 linhas aqui, a gente está usando uma quantidade X. Só que ela não vai até lá no final. E lá no final a gente tem muito conteúdo. Se ele fosse processar tudo isso, ia demorar muito tempo. E a gente não conseguiria fazer isso de forma prática, tá? Então o que a gente faz? A gente tem que trabalhar com esse recurso aqui, ó, formatar como tabela. O que é isso? Você seleciona as colunas e linhas que você quer, mesmo que tenha uma linha só. Você clica em formatar como tabela, ele vai gerar uma tabela com um nome para você. E aí o Flow ele vai começar a trabalhar em cima dessa tabela. Ele só vai ler o conteúdo dessa tabela e ler as colunas dessa tabela para poder trabalhar, inclusive. Porque você vai ver lá que as informações, eu falo o que é a coluna aqui, e ele vai identificar, eu quero recuperar a informação da coluna data. Ele vai recuperar aqui, lá no Flow, tá? Como propriedades para que eu trabalhe essas informações. Então aqui, ó, só para vocês verem, o que aquele meu fluxo faz? Ele vai lá no YouTube, quando algum item é postado, pega essa informação e posta aqui dentro do meu Excel. Tá vendo que tem várias linhas do YouTube aqui já? Pode ser que aqui não tenha necessariamente conteúdo sobre o Microsoft Flow, porque Flow é uma palavra muito abrangente. Eu tenho que colocar uma hashtag, eu tenho que colocar alguma informação que seja mais relevante. Mas ele já me trouxe o título, o link e o canal. São 3 informações que para mim são cruciais para estudar. E aí lá no meu fluxo, voltando lá
para ele para mostrar para vocês, o que a gente tem? No conector de inserir linha do Excel, o que ele vai fazer? Eu vou procurar qual arquivo que eu quero trabalhar, tá vendo? Ele vai procurar já dentro do meu OneDrive for Business, porque eu fiz uma conexão com o meu OneDrive for Business. E aí ele vai falar, tá, qual arquivo você quer? E aí eu fui e procurei exatamente aquele meu arquivo Excel. Ó. Fui na pastinha documentos e aí eu achei o meu conteúdo relacionado a Microsoft Flow. Selecionei ele aqui. Ele vai me trazer todas as tabelas disponíveis. Então eu criei 3 tabelas lá no Excel, eu tenho as 3 tabelas aqui. E aí o que acontece? Ele me trouxe as colunas que estão disponíveis para eu salvar. Então aqui no meu Excel eu tenho a coluna título, link e canal. Aqui também no meu fluxo ele trouxe exatamente as 3 propriedades para que eu possa inserir informações nela, tá? E aí olha que legal. Quando eu clico aqui no campo título, vou deixar ele vazio aqui para vocês verem, ele vai me trazer aqui nesse conteúdo aqui todo o conteúdo dinâmico que eu tenho dentro do meu fluxo. Se eu tivesse 10 conectores, ele vai me trazer os 10 conectores que providenciam informações para mim, para que eu possa usar. Então nesse caso aqui, ó, eu tenho o meu conector que é a minha ação, que é When a New Video Matches a Search. Ele está trazendo aqui, ele está trazendo todas as informações que esse conector, que essa ação disponibiliza para que eu possa usar. Então, ó, ele trouxe para mim o título do canal, a descrição do vídeo, o título do vídeo e o link do vídeo, que são informações que para mim são interessantes. Basta eu selecionar elas e ele já vai salvar automaticamente, tá? Simples, prático. Quero que depois que insira no Excel, ele faça mais alguma coisa. É só você ir adicionando etapas e você vai construindo o seu fluxo a partir daí. Tá bom? Bom, então, na prática, o que vai acontecer? Vou dar um fechar aqui só para vocês poderem ver. Na prática, quando esse fluxo roda, aqui entrando no fluxo eu consigo ver quais são as conexões que estão disponíveis. Ó, Excel e YouTube, estou integrando duas coisas totalmente diferentes. Eu tenho o histórico de execuções e quem que pode ver esse fluxo. Vou mostrar para vocês o histórico de execuções. O que é isso? Eu consigo saber o que aconteceu naquela execução. Então, ó, clicando no meu conector aqui do YouTube, ele pesquisou pelas palavras Microsoft Flow e ele trouxe um JSON. Então pensem que ele vai trabalhar com um JSON, tá? Tanto para receber quanto para enviar, como para processar informação. É JSON para ter um padrão, tá? E olha aqui o que ele achou. Ele achou todas as propriedades do vídeo, ó. Ele achou o título, ele achou a descrição, ele achou o canal, quando que foi publicado. E ele disponibiliza essas informações para mim, para que eu possa usar da melhor forma. Salvar em algum lugar, mandar para outro, processar. Aí é você que escolhe, tá? E eu consigo ver, inclusive, o que ele fez também no inserir linha, tá vendo? Ele mandou um JSON também, passando o título do vídeo, o link e o canal que foi postado. E ele fala para mim se deu certo ou não. E se der algum problema, eu posso tentar reenviar, eu posso editar a partir daqui, ou eu posso ver qual foi o problema que aconteceu. Tá bom? Então, esse fluxo aqui, basicamente, pega vídeos do YouTube e salva no Excel para que eu possa centralizar os conteúdos que eu estou estudando. Legal? Bom, um outro fluxo que eu fiz aqui foi o tweets sobre o Microsoft Flow. Então, o que a gente está integrando aqui? Twitter, eu coloquei o Microsoft Translate aqui, que é uma ação para poder traduzir uma determinada informação, e também vai salvar lá no meu Excel. Então eu vou mostrar aqui para vocês no Excel que a gente tem uma abinha Twitter aqui, que eu também criei uma pasta, e aqui eu tenho bastante coisa. Eu estou pegando todos os tweets que tem a hashtag Microsoft Flow e estou salvando aqui. Por quê? Também é conteúdo para eu estudar depois. Eu estou centralizando o conteúdo do Twitter, centralizando o conteúdo do YouTube, tudo num lugar para que eu possa sentar e estudar tudo centralizado, aumentando a minha produtividade. Eu não preciso ficar olhando para o celular o tempo inteiro quando alguma coisa for postada. Não, tá lá, tá salvando, eu sei que tá salvando, eu posso chegar no fim do dia e estudar ali tranquilamente, tá? Então o que meu fluxo faz aqui? Vou dar um editar aqui para vocês verem. A trigger desse fluxo é quando um novo tweet for postado. Quando um novo tweet é postado, ele vai pesquisar por uma hashtag. Eu coloquei, aqui pode ser termos de pesquisa também, ou pode ser hashtag. Então eu coloquei, quando for postado alguma coisa com a hashtag Microsoft Flow, faça alguma coisa. Esse faça alguma coisa, ele vai traduzir um texto. Então eu coloquei uma ação, que é do Microsoft Translate. Ele vai integrar o meu Bing Translate. E vai pegar o texto do tweet, ou seja, aqui ó, eu tenho todas as ações que o meu Twitter dá, tá? Que essa ação de trigger aqui dá.
dá a descrição, dá o local, dá o tweet, dá quem postou, quando postou, quantos retweets foram feitos. Olha o tanto de informação que a gente tem sem precisar de desenvolvimento de código. Simples e prático, só clicar e usar. E aí, por que eu fiz isso aqui? Porque às vezes eu posso ter tweets do mundo inteiro, né? Eu posso ter em japonês, posso ter em inglês, posso ter o que eu quiser, então eu estou mandando traduzir para português e depois inserindo na minha linha. E aí eu estou inserindo informações também aqui do Twitter. Legal? Produtivo, simples, prático. Estou criando controles aqui para facilitar o meu dia a dia. Legal? Esse também, simples e prático. Você também consegue acompanhar o histórico de execuções. Então, ó, vamos ver o último tweet que acharam aqui. Ó. O último tweet que achou foi falando what topics would like to see in the next blá blá blá. E aí eu peguei essa informação, traduzi para português. Então, ó, você consegue ver o que ele traduziu, o que ele pegou para traduzir, o que ele traduziu, qual foi o resultado. Ó. Que tópicos você gostaria de ver? Tal. Claro que a tradução não é 100%, né? Mas é uma tradução. E aí eu estou salvando no meu Excel. Produtivo, prático, simples. Legal? Esse é um outro fluxo de exemplo, também bem prático. E o terceiro fluxo de exemplo, eu fiz com base em um modelo. Existe um modelo aqui dentro do Microsoft Flow que se chama Obter atualizações do blog do Flow. O que é isso? O Microsoft Flow tem um blog oficial em inglês, onde é postado semanalmente todas as atualizações do Flow. Também tem a seção de Flow of the Week, que é um Flow que algumas pessoas que são responsáveis por criar conteúdos para a Microsoft também, como eu, por exemplo, a gente consegue criar fluxos passo a passo e postar lá para que as pessoas possam replicar, inclusive. Legal? Então aqui o que é? É uma integração entre o RSS Feed, onde eu vou ler o RSS Feed do site do Flow, do blog oficial do Flow, e quando um novo item for postado nesse feed, automaticamente vai fazer alguma ação. Por padrão, esse modelo aqui, quando ele obtém atualizações do Flow, ele manda uma notificação para o celular. Eu adaptei para que quando obter atualizações do Flow, do blog do Flow, ele salva lá no meu Excel também, porque para mim é importante saber atualizações que foram feitas lá no blog oficial, também na minha planilha de conteúdos. Legal? Então vou dar um editar aqui só para vocês poderem ver. A trigger de RSS é quando um feed for postado, né? Quando o item for postado no feed. E aí você coloca a URL. Posso colocar de vários blogs? Pode. Você coloca um aqui, cria outro fluxo para outro feed. E você pode acompanhar vários blogs e fazer um agregador de blogs. Olha que legal. Pega todos os blogs de pessoas que você sabe que manjam de Flow, de SharePoint, de qualquer coisa, centraliza num lugar. Aqui cria um Flow que ele vai centralizar o conteúdo para você e você vai estudar tudo num lugar só, né? Sem precisar ficar procurando, sem precisar ficar indo em vários lugares para estudar. Legal? Então aqui também vai inserir na linha as informações, a gente também tem sempre ao mesmo padrão, tá vendo? Então vocês vão entendendo de uma forma, vocês conseguem continuar sem problemas. Legal? Agora vamos criar um fluxo para vocês poderem ver. E eu quero usar uma ação que a gente não tem por padrão aqui, uma trigger, que é a trigger manual, que é o botão do Flow, que é um dos itens que eu acho mais interessantes, porque a gente pode usar o celular para fazer isso, tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar um a partir do zero. Eu vou criar um fluxo para sempre que eu tiver, sei lá, eu estou na rua, lembrei que eu tenho uma tarefa para fazer e isso não está no meu Outlook Tasks. Então eu tenho aqui meu Outlook Tasks, ó, não tenho nenhuma tarefa. Eu quero que sempre que tenha uma nova, eu lembrar de uma tarefa nova que eu tenho que fazer, eu clique no botão no celular, digite qual que é essa tarefa e ele salva lá para mim para que eu possa trabalhar depois, tá? Então, ó, na hora que eu vou criar um fluxo do zero, como eu falei para vocês, lá tem criar do zero, criar em cima de um modelo, a gente vai criar um em cima de um modelo depois, agora a gente vai criar um em cima do zero, ele vai falar, tá, qual gatilho você quer usar? E aí ele dá alguns populares, mas não tem aqui o que a gente quer, tá? Então eu vou colocar pesquise centenas de conectores e gatilhos. Telinha do Flow, como eu falei para vocês, simples e prática, ela já traz todos os itens. E aí o item que a gente vai usar aqui é esse botão de fluxo para dispositivos móveis, tá? Vou clicar nele, ele vai me dar esse gatilho aqui, ó, botão de fluxo para dispositivos móveis, disparar um fluxo manualmente. Então eu vou clicar nele.
E aí eu consigo receber informações, ou seja, quando eu clicar nesse botão ele vai me pedir algum texto ou algum arquivo ou algum e-mail. Posso anexar um e-mail, posso anexar um arquivo ou posso digitar um texto. Aqui eu vou pedir para ele digitar um texto. Vou dar um nome para isso porque essa informação vai ficar gravada nessa propriedade aqui que eu der, para eu poder usar. A gente tinha lá ID do tweet, a gente tinha ID do vídeo, link do vídeo, são propriedades da minha conexão. Aqui eu também tenho. Então eu posso criar aqui o título da tarefa, tá? E aí eu posso colocar uma pergunta. Aqui por padrão tá, insira a sua entrada, mas aqui a gente vai colocar qual tarefa você precisa fazer. E aí eu coloco uma pergunta. Legal? Simples. Eu posso colocar mais informações? Posso. Vou colocar aqui texto e vou colocar prioridade. Qual que é a prioridade dessa tarefa? E aí eu posso ter texto normal ou eu posso ter uma lista de opções. E eu vou colocar aqui lista de opções. Esse lista de opções eu posso criar algumas opções para que o meu dado trabalhe, tá? Então a primeira opção que eu vou colocar vai ser... Aqui eu vou colocar usando o padrão mesmo, só para vocês poderem ver. Então low, medium e high. Que é o quê? A prioridade da minha tarefa, tá? E aí eu vou escolher qual que é a prioridade, tá? E aí então, legal. O meu fluxo vai começar a partir disso aqui, mas o que ele vai fazer? Quando eu disparar um fluxo manualmente, quando eu clicar no botão, eu quero que ele adicione, eu vou adicionar uma ação, e a ação vai ser o quê? Ele vai lá no meu Outlook Tasks e vai criar uma tarefa para mim. Então eu vou procurar aqui, ó, Outlook Tasks. Ele vai trazer para mim todos os conectores, ó, o conector achado foi o Outlook Tasks, e aí todas essas ações que eu posso fazer. Legal? Eu posso criar uma tarefa, posso completar uma tarefa, posso listar as tarefas, posso recuperar a informação de uma tarefa específica. No caso aqui eu vou dar um Create a Task, eu vou criar uma tarefa nova. Tá? Essa criação da tarefa ele vai me trazer todas as propriedades que eu posso criar nessa tarefa, que eu posso editar nessa tarefa. A única obrigatória é o Subject, que é o assunto. Aqui o que eu vou fazer? Tá vendo que como eu estou disparando de celular, ó, eu posso pegar a latitude do usuário, longitude, posso pegar o e-mail da pessoa que está usando o aplicativo, tem várias coisas, a hora que ele clicou, tem várias coisas que eu posso fazer, tá? O que eu vou pegar aqui é a informação de título, que foi uma informação que eu criei, tá? E vou jogar no subject. E a prioridade, que é a importância aqui, eu vou colocar inserir valor personalizado e vou procurar aquele meu campo prioridade que eu usei. Posso criar outros campos lá para colocar a data de vencimento dessa tarefa, o texto, um texto maior? Posso, aqui é só para mostrar um exemplo para vocês, tá? Aqui ele vai criar a tarefa, tá? Simples e prática. E aí eu vou criar uma nova ação aqui para me mandar uma notificação falando que criou a tarefa com sucesso. Então eu vou procurar aqui o Notifications. E aí vocês estão vendo, eu estou criando um fluxo simples, prático, tudo pelo browser aqui, ó. Send me a mobile notification. E aí o que ele vai falar? Eu vou falar assim, ó, sua tarefa foi criada com sucesso. Legal? Para eu criar esse fluxo agora, eu preciso então definir um nome para ele. Então vai ser fluxo do webinar. E dou um criar fluxo. Ele já vai criar esse fluxo, tá vendo? Ele está salvando o fluxo. Ó, pronto, já foi criado e ele já está disponível para ser utilizado, tá? A gente já pode ir acompanhando aqui o histórico de execuções. E aí o que ele fala? Ó, agora você precisará do aplicativo. Por quê? A gente está criando um para celular, então ele vai precisar de um aplicativo para executar isso, tá? Eu estou compartilhando minha tela aqui com o meu computador só para mostrar para vocês o uso. Então eu estou aqui dentro do meu celular, tá? Então só para vocês verem o que vai acontecer agora. Eu vou entrar no aplicativo do Flow. E aí ele vai me trazer todos aqueles fluxos e a atividade deles. Então esse é um aplicativo do Microsoft Flow para vocês poderem ver. A gente tem atividades, a gente pode buscar, a gente tem fluxos, a gente tem a minha conta. Eu consigo ver o que aconteceu, o que foi executado ontem, o que foi executado hoje. Legal? Quando que foi executado. Posso ver o status da execução, como que aconteceu, que informação que ele trouxe. Isso tudo de forma simples. Mas o que eu quero mostrar para vocês mesmo aqui é o seguinte, é essa parte de botões aqui de baixo. Então o que acontece, ó, esse é o startar manualmente que a gente viu. A gente tem um fluxo do webinar aqui. Eu vou clicar em fluxo do webinar e eu consigo executar isso pelo meu celular. Ele vai me pedir as informações, qual tarefa você precisa fazer.
testar o flow. E a prioridade vai ser média, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui em Done, aqui no canto superior, e ele vai executar o fluxo para mim e vai me dar inclusive o que deu started nele, tá? Ele vai rodar esse fluxo. Então assim que ele rodar esse fluxo, eu vou voltar lá pro site agora, para a gente ver o histórico de execuções aqui para ver se deu tudo certinho. Ó. Já executou um há 19 segundos atrás, deu failed. Por que deu failed? Eu fiz isso justamente para mostrar para vocês quando dá um erro, o que acontece. Ele vai me dar uma mensagem, porque ele tentou criar uma tarefa, mas alguma informação não foi encontrada, ou não foi boa. Então qual que foi a informação? Foi esse medium aqui. Ele não achou esse medium lá na tarefa. Tá? Então eu vou editar meu fluxo aqui de novo, posso editar de forma simples. Mudo aqui para prioridade, ao invés de eu pegar a informação que foi postada, porque ó, é low, normal ou high. Eu vou colocar para vir sempre para o high. Mas eu posso simplesmente mudar a opção lá na minha entrada, aqui essas opções aqui, em vez de ser medium, ser normal, tá? Vou colocar aqui para inserir valor personalizado de novo. Vou selecionar prioridade e vou dar um atualizar. O que vai acontecer agora? Agora eu vou voltar lá no meu celular, vou botar para rodar de novo, tá? Vou colocar aqui testar flow de novo e vou colocar, deixa eu atualizar aqui o fluxo. Vou dar um testar o flow. O prioridade eu vou colocar high para ver se vai funcionar certinho agora. E vou dar um done. Ele vai tentar rodar o fluxo de novo. Então a gente vai lá no nosso fluxo, tá? Vou dar um concluído aqui para poder ver o histórico. Fechar aqui para poder ir lá na telinha do fluxo. Ele vai mostrar que executou um com sucesso. Por quê? Porque eu dei as informações corretas para ele. E eu consigo ver que ele criou a tarefa, tá vendo? E mandou uma notificação para mim. Tá? Então isso que ele vai fazer de forma simples. Então o que acontece? Se eu abrir o meu celular de novo, vai ter uma notificação aqui, ó, falando sua tarefa foi criada com sucesso. É o Mobile Notification lá que eu falei para vocês. E a nossa tarefa agora já deve estar aqui dentro do meu Outlook Tasks, tá? Já estava ali, inclusive, mostrando testar o flow. Tá vendo? Então eu posso criar um fluxo onde, de forma simples, eu estou na rua, lembrei de uma tarefa que eu tenho que fazer, lembrei que eu tenho que pagar uma conta. Eu clico no botão, preencho essa informação, na hora que eu chegar em casa, eu vejo quais são as tarefas que eu tenho. Ou eu posso criar um alerta. Mano, me lembra daqui a 5 horas que eu tenho que pagar tal conta, que eu tenho que fazer determinada coisa. Então a tarefa ela já veio para cá e a gente consegue trabalhar isso de forma bem simples. Tá ótimo? Bom, então vocês viram que o Flow ele é bem simples, ele é bem prático. Falando de precificação agora, que eu ainda não falei para vocês. O Flow, ele basicamente trabalha em cima de licenciamento e uso, tá? E execuções. Então, como que funciona? A gente tem vários planos aqui, a gente tem alguns planos disponíveis, tanto para pessoal quanto para corporativo, tá? E aí a precificação vai na quantidade de execuções. Então, aqui tem uma telinha de preços aqui na parte de baixo, onde você consegue ver melhor isso, tá? Então, o que acontece? Eu tenho o Flow grátis, 750 execuções por mês, eu tenho criação de fluxo ilimitada. O que são essas execuções? Cada vez que ele rodou ali, conta como uma execução, tá? Cada vez que ele leu o YouTube, cada vez que ele leu o Twitter, cada vez que eu apertei o botão e mandei rodar, é uma execução. E ele tem uma verificação de 15 minutos. O que é essa verificação? Tá vendo que ela muda de acordo com o plano? O que é essa verificação? A verificação ela serve basicamente para, por exemplo, no YouTube, ele não vai ficar a cada segundo lá pesquisando se vídeos novos foram postados. É a cada um determinado tempo. Esse tempo é justamente essa verificação aqui. Então, a cada 15 minutos ele vai lá no YouTube, no Twitter, no Facebook ou onde for, para buscar informação. Se eu tenho um plano melhor, ele vai a cada 1 minuto ou a cada 3 minutos. Legal? E aí, se você estourar esse plano, você pode também comprar
mais execuções. Quais são as diferenças do Premium que eu falei para vocês? Quando você tem uma conta Premium, que é um dos outros planos ali, você tem acesso a alguns conectores que uma conta que não é Premium não tem, tá? Mas é só essa a diferença. Mas vocês viram que, produtivamente falando, eu consigo trabalhar com vários tipos de fluxos, várias estruturas, onde vocês conseguem trabalhar isso de forma prática, fácil, e vocês conseguem fazer com que o seu dia a dia seja muito mais produtivo, integrando várias plataformas de vários lugares diferentes, sem código. Não programei nada aqui, não abri Visual Studio, não abri Visual Studio Code, não abri nada. Simplesmente clicando, selecionando propriedade, criando conexões, selecionando triggers, selecionando ações e criando toda a minha estrutura, tá? Então a ideia desse webinar era justamente mostrar para vocês como que a gente pode trabalhar isso, como que a gente pode correr atrás para fazer com que o Flow trabalhe para a gente, que a gente faça mais trabalhando menos, que é o mote dele, como eu falei para vocês. Como que ele pode ajudar a gente a ser produtivo? Nesse exemplo que eu fiz para vocês, a gente consegue trabalhar de forma bem simples para que todo o Flow trabalhe e guarde informações para mim, para que eu estude depois. Eu criei uma forma produtiva de gerenciar uma base de conhecimento interno. Posso compartilhar isso com outras pessoas. Posso baixar esses fluxos aqui, exportá-los e mandar para alguém importar lá e trabalhar isso de forma simples. Posso ser colaborativo, tá bom? Bom, então era isso, pessoal. A gente vai abrir um espaço de perguntas e respostas agora para vocês. E desde já eu agradeço a oportunidade e agradeço também o tempo de vocês. E aí vocês fiquem à vontade para perguntar mais. Obrigado pelo tempo de vocês de ouvir isso aqui. Espero que tenha ajudado vocês a correr atrás, a entender como fazer mais com o Flow, a entender o que o Flow pode fazer por vocês, sem necessariamente eu ter que ter uma conta do Office 365, sem eu ter que ficar criando, sem eu ter que ficar pensando em como fazer soluções, segurança, controles, integrações. Não. Posso simplesmente clicar, arrastar, criar conexões, criar conectores e trabalhar isso de forma bem simples e prática, tá bom? Bom, meus contatos estão aí também. Se vocês quiserem me adicionar, tiver dúvidas para perguntar, procure a comunidade Microsoft Flow no Facebook. A gente está trabalhando lá bastante para poder distribuir conteúdo e fique à vontade para colaborar conosco, tá bom? Muito obrigado, vamos às perguntas e respostas e até a próxima.